Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí então, a mais uma videoaula de ciências. E na aula de hoje nós vamos dar início aí, ao capítulo novo que é a energia térmica. Nós vamos compreender aí, primeiramente a diferença entre temperatura e o calor, pessoal? Na página 31 aí, galera, a gente tem um trecho da música Rio 40 Graus. Faça uma leitura aí, e depois retome aí o vídeo novamente. Galera, essa música aí, faz uma comparação aí, entre a agitação do rio com a agitação, da temperatura e do calor no sangue das pessoas. Bom, galera, é comum nós ouvirmos aí no dia a dia, que temperatura ela está ligada, com o quente e o frio. Por exemplo, se a temperatura está alta, o dia está quente. Se a temperatura está baixa, o dia está frio, É comum também que a gente vê em todos os jornais passar a previsão do tempo. Ver aí quantos graus vai ter, nos próximos dias. Seguindo aí, galera, na página 32, vocês têm uma experiência aí a ser feita, com 3 vasilhas com temperatura de água diferente. Como vocês podem estar fazendo essa experiência? Vocês vão pegar 3 recipientes, certo? Em um você vai pôr água gelada, em outro a água em temperatura ambiente, aquela que vem normalmente direta da torneira, e um outro a água quente. Só tenha cuidado com a água quente, que não precisa ser necessariamente uma água que esteja fervendo. Ela esquentou um pouquinho, você já pode tirar. E na hora que for fazer esse experimento, peça a ajuda de algum adulto que esteja próximo de você. Nessa experiência, o que você vai fazer? No primeiro passo, você vai colocar um dedo na água gelada e outro dedo na água quente. Depois, você vai pegar as 2 mãos e vai colocar junto na água que estiver em temperatura ambiente. E depois você vai ver o que aconteceu aí, com essa diferença aí de temperatura nos seus dedos. Bom, se você fez corretamente aí, galera, essa experiência, você percebeu que quando você colocou o dedo, os 2 dedos aí na água em temperatura ambiente, a situação inverteu, não foi? O dedo que estava quente ficou frio e o que estava frio ficou quente. Isso acontece, galera, por conta da sensação. O dedo que estava quente, O dedo que estava quente, ele recebeu uma temperatura menor e por isso você percebeu o frio naquele dedo. O dedo que estava na água gelada, ele estava com temperatura menor. E quando colocado em água em temperatura ambiente, você viu, que a água ambiente, lógico, ela vai estar mais quente do que a gelada. Então, por isso que ele sente esse aumento de temperatura. Isso aí que vocês viram, galera, é chamado aí, de sensação térmica. É a sensação que a gente sente aí no local. Por exemplo, é normal aí, que quando você esteja dentro de casa, você sente, que está mais quente. E rapidamente, quando você sai fora da sua casa, você sente que o clima, está mais frio. Isso devido aí, há muitas coisas que podem alterar essa sensação térmica, como o vento, umidade do ar, e outras coisas. E também vai do agasalho que você está usando aí no momento. Só que, galera, agora nós vamos ver aí, a diferença entre a temperatura e o calor, entender como funcionam essas 2 variáveis. Bom, primeiramente, galera, a temperatura, aqui para nós ela é medida em graus Celsius. E como é feita a medição dessa temperatura, galera? Normalmente aqui a gente utiliza termômetros para medir a temperatura, Seja ele eletrônico, seja ele de mercúrio ou de álcool. Na página 33 você tem um Saiba Mais aí, explicando o funcionamento do termômetro que possui aí, o álcool ou o mercúrio. O que acontece? Essas 2 substâncias, galera, quando entram em temperaturas altas, ele se dilata, ou seja, ele tende a expandir. E de acordo com a temperatura que o corpo tem, ele vai expandindo e indicando aí, para você a temperatura correta. Hoje em dia eles não são muito utilizados, porque principalmente o mercúrio ele é muito tóxico se você entra em contato com ele, Se você deixa ele quebrar, ele é bem tóxico aí. Bom, mas primeiramente vamos entender o que é a grandeza temperatura, galera.
Bom, vocês estão vendo na imagem aí, né? Algumas partículas, uma mais agitada e outra menos agitada. Olha só, galera, a temperatura ela pode ser definida como o grau médio de agitação das partículas do corpo ou da matéria. Por exemplo, se o corpo tem as partículas agitadas, isso significa que ele está com uma temperatura maior. Se essas partículas começam, né, a parar mais a sua movimentação, significa que o corpo ele está esfriando. Então, galera, quanto maior a agitação das partículas, maior é a temperatura. Quanto menor é a agitação dessas partículas, menor vai ser a temperatura do corpo aí, né? Bom, agora vamos entender o que é o calor, né? Por exemplo, a gente fala, hoje está fazendo 40 graus. Aí a gente fala, nossa, hoje está calor demais. Bom, galera, na verdade, calor e temperatura não são sinônimos, ou seja, não são coisas iguais. Tem uma diferença entre temperatura e calor. Mas os dois andam junto trabalhando aí, né, no que nós vamos descobrir. O que é o calor, galera? Calor, ela é uma energia transferida de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Por exemplo, a gente sente a radiação solar, né? Sente o calor que é transmitido do Sol. Por quê? O Sol, gente, ele está a uma temperatura muito grande se comparado a nós. Por isso que a gente consegue sentir aí, né, o calor que vem do Sol. Outra coisa aí, galera, por exemplo, uma pessoa que está com febre e você não está com febre, quando você encosta próximo dela, você sente que está irradiando um calor. Então, calor é isso, pessoal. Calor é a transferência de energia de um corpo que está com a temperatura maior para um corpo que possui uma menor temperatura. Então, olha só, não existe calor se não houver dois corpos ou mais envolvidos no processo. Entendam isso, temperatura é uma propriedade de cada corpo tem sua temperatura, e calor é uma energia transferida de um corpo para outro, ok? Entendido aí, galera? Como eu falei a questão aí da pessoa que está com febre, não é aconselhável, né, que você simplesmente meça essa temperatura com a palma da mão. Por quê? A temperatura média do corpo, né, ela fica em média aí 36, 37 graus, certo? Se você estiver na mesma temperatura que a outra pessoa, ou seja, os corpos, eles vão estar com a mesma intensidade de temperatura. Então, com isso, não vai haver a transferência de calor. Então, você não vai saber se a pessoa está com febre ou não. Por isso que é utilizado aí, né, o termômetro, ok? Vamos aí, né, para a página 34, onde está falando sobre o equilíbrio térmico. O que é esse equilíbrio térmico? É muito comum, galera, que em bebidas, por exemplo, suco natural, você coloque pedras de gelo. Essa pedra de gelo ela serve para equilibrar a temperatura. Provavelmente o suco está quente e o gelo está muito frio. Então, quando o gelo derrete, ele esfria o suco, e o calor que o suco estava transferindo para o gelo faz com que os dois corpos fiquem equilibrados. Ou seja, quando você põe dois corpos juntos, aquele que tem maior temperatura ele vai transferir para o de menor temperatura, e com isso vai acontecer o balanceamento, que é os dois corpos terem a mesma energia. Isso aí é chamado de equilíbrio térmico, certo, galera? Então, o equilíbrio térmico é isso, quando os corpos de diferentes temperaturas equilibram aí as suas temperaturas. Na página 34, a gente tem aí, né, conexões falando sobre termografia. O que é isso, galera? É uma técnica utilizada, né, através de radiação para detectar pontos que estejam com maior temperatura. Por exemplo, a gente está vendo duas imagens aí, né? A primeira imagem termográfica de uma peça mecânica e na segunda uma imagem termográfica utilizada na medicina. Então, galera, nas indústrias, por exemplo, eles usam essa técnica para, por exemplo, tem um equipamento lá, né, que esquenta muito. Então, eles conseguem ver qual é o local daquela peça que está esquentando para que não gere prejuízo depois aí para a empresa. Então, eles vão lá, eles vão fazer
a radiação aí, né? Eles vão fazer a termografia e vão ver o ponto que tiver mais vermelho é ali onde está tendo está sendo produzida a maior quantidade ali, né? A temperatura está mais alta, então ali está transferindo mais calor. Outra coisa é utilizada na medicina. Existem algumas doenças que façam com que o calor do nosso corpo, né, em algumas partes do corpo, a temperatura fique maior do que outras. Então, por exemplo, eles fazem um exame na cabeça, fazem uma termografia e eles conseguem ver os pontos aí que estão mais avermelhados. Esses pontos pode ser que tenham alguma doença que está provocando aquilo ali na pessoa. Ok? Na página 35, galera, continuando ainda o Conexões, a gente está falando aí sobre o equilíbrio térmico e o corpo humano. Bom, galera, o corpo humano tem que estar em um perfeito equilíbrio sobre temperaturas. A temperatura mínima geralmente fica entre 35 e 37, certo? A temperatura normal do corpo humano. Se passou de 37, a pessoa ela começa a ter febre, que é quando a agitação das partículas ficam bem maiores. E aí a temperatura do corpo da pessoa ela esquenta muito, certo? Quando você está sujeito aí a locais muito frios, por exemplo, que apresentam temperaturas menores do que 10 graus, você tem que estar bem agasalhado. Por quê? Quando você entra em contato nesses locais, o exterior faz com que o seu corpo ele perca esse equilíbrio. Então, o seu corpo ele tende, né, a diminuir essa temperatura, e se essa temperatura ficar abaixo dos 35, galera, a pessoa começa a ter aí, né, uma situação que é chamada de hipotermia, que é quando a pessoa ela perde a temperatura. E quando ela chega nesse estágio de hipotermia, galera, o coração, por exemplo, ele não consegue mais bombear sangue quando em temperatura normal. Os órgãos da gente só funcionam em uma determinada temperatura. Se abaixa essa temperatura, os órgãos começam a falhar, ou seja, não produzem mais os nutrientes necessários para que a gente possa sobreviver. E baixando disso aí, a pessoa pode vir a óbito, a falência dos órgãos aí. Isso geralmente acontece muito naquelas cidades em que atingem temperaturas muito baixas. E a população que mais sofre com isso são os moradores de rua, né? Que são pessoas de baixa nutrição, ou seja, a gordura do corpo, galera, serve também para que a gente não perca calor para a atmosfera, certo? Então, como eles têm uma baixa nutrição, o corpo extremamente magro, então ele não tem essa proteção de gordura. E também, é claro, na rua, né, no frio, não tem proteção de cobertores, infelizmente é levado a óbito. É por isso que muitos deles, galera, optam por dormir próximos de bueiro, porque nos bueiros, lá é exalado, né, o calor que vem de dentro, né? No interior da terra é mais quente do que aqui na superfície, ok? Galerinha, vocês vão fazer aí, né, os exercícios que estão na página 36 e 37 do livro didático de vocês. E lá no livro de atividades, galera, vocês vão fazer as páginas 18 a 20, belezinha? Qualquer dúvida estou à disposição e até a próxima aula, galera.